O programa é livre para todas as idades. Chegamos, semeando inclusão, claro, hoje, quinta-feira, um encontro marcado com você aí de casa. E quero convidar você, sua família, seus amigos, já manda aí um WhatsApp dizendo, olha, começou o programa Semeando Inclusão. Então, eu sou Rosângela Lima, convido você a ficar aqui ligadinho conosco. Hoje nós vamos bater um super papo com a doutora Andressa Paiva, ela que é psicóloga e vai nos trazer aqui um tema muito importante, diagnóstico tardio. E aí, alguma suspeita de autismo na família? E aí, Guilherme, boa tarde, Nadjara. Oi, Nadjara. Boa tarde a todos. Mais uma quinta-feira, chegando para semear a inclusão. Para quem não me conhece, sou Nadjara Oliveira, advogada, pessoa com deficiência visual, em razão da retinose pigmentar. E para quem não consegue me ver, né, sou uma mulher parda, de pele clara, estou vestindo um blazer preto, listrado, na cor branca, uma blusa preta, cabelos soltos na altura da cintura. Estou com um grande sorriso porque, enfim, mais um programa, né, Guilherme? É isso mesmo, Nadjara. Desejar uma boa tarde a Rosângela, Nadjara, a convidada Andressa Paiva. E boa tarde a você, telespectador, que está acompanhando o Semeando Inclusão na Telecab Canal 10. Semeando Inclusão chegando na sua televisão. Vou mandar já uma boa tarde aqui, dizer boa tarde, Lena, também que está ali fazendo a nossa tradução, né? Lena, querida, assim, que sempre conosco. Quero já iniciar mandando um abraço, um beijo bem apertado para minha filha Elizabeth, que está aqui conosco, mas a mamãe manda beijo sim, ao vivo, não tem problema. Gente, hoje conosco a doutora Andressa Paiva. Nós a convidamos para falar de um tema muito importante. Nós sabemos que a cidade de Mossoró tem um índice, né, muito assim, alto de pessoas, né, com autismo. Nós sabemos que o diagnóstico precoce ele é fundamental. Se é fundamental, isso quer dizer que a criança tem muito mais chances de desenvolvimento quando o diagnóstico é feito rapidamente. Mas e na fase adulta? Guilherme, e aí? Será que existe a possibilidade de um diagnóstico depois de 40 anos, 50 anos? Vamos descobrir agora. Então, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga a doutora Andressa Paiva. Doutora, seja muito bem-vinda ao Semeando Inclusão. Muito obrigada, Guilherme, Rosângela, Nadjara. Um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão nos acompanhando. Desde já, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bem. Quais são os principais sinais de que uma pessoa pode ter uma neurodiversidade que só foi identificada tardiamente? Bom, geralmente, quando o diagnóstico ele é tardio, a pessoa tende a desenvolver estratégias de coping, estratégias ali para lidar com alguns sinais, alguns sintomas, né? Então, para outras pessoas à sua volta, fica até um pouco mais difícil de se perceber. Mas para o indivíduo, vem muito questões de dificuldades de comunicação, uma dificuldade nas habilidades sociais, dificuldades com questões de atenção, de foco. Muitas pessoas que recebem um diagnóstico tardio, elas trazem até que sempre se sentiram ali diferente dos seus pares e foram aprendendo a se adequar, entre várias aspas, àquele contexto ali, as expectativas sociais, mas sempre gerou ali uma dificuldade na comunicação, em compreender linguagem mais abstrata, em compreender determinadas normas sociais, né? Esses são alguns dos principais sintomas que pessoas mais velhas que recebem um diagnóstico tardio, eles tendem a trazer em um primeiro momento. Então é isso. Olha aí, importante demais você ficar atento, porque há um sofrimento, então você tenta o tempo inteiro ser igual aos demais. E muitas vezes a pessoa é chamada de burra,
sabe? Que comportamento é esse? Então, assim, Doida. você, né? Então, assim, Nadiara, muito difícil receber um diagnóstico tardio e saber que tudo que aconteceu não era culpa sua, e sim porque a pessoa tinha ali um diagnóstico e a família não se atentou, não tinha conhecimento. Vamos lá, vamos começar Até a nossa entrevista, né? pelo preconceito, né? Sobre todo estigma envolvendo o autismo. Mas existe o principal problema que a senhora já percebeu no consultório, atendendo as pessoas? O maior desafio que ao receber o diagnóstico é a aceitação própria, a aceitação da família, esse medo, né, de ser julgado pela sociedade. É perfeita essa pergunta e realmente está muito associado com a questão do preconceito e do estigma social. Geralmente vem um medo muito grande de como que vai ser para os outros. Conto, não conto sobre esse diagnóstico. Em algumas pessoas dá uma sensação de alívio, né? Finalmente compreendi por que sou assim, por que tenho determinados comportamentos, por que tenho determinadas dificuldades, mas para outras vem muito até uma não aceitação, uma negação do diagnóstico. Isso é muito individual, mas no geral o medo do estigma e do preconceito é bem forte. Tá vendo? Muitas vezes as pessoas ficam, né? Realmente, será que vou ou não atrás desse diagnóstico? Será que é? Às vezes a pessoa mesma agora com acesso às informações, né? A todo tempo e toda hora aí na internet. Então, hoje se ouve mais falar sobre autismo, Nadjara? Trazendo até um gancho do programa anterior, né, com o juiz, o Dr. Pedro Henrico, ele afirmou que foi ele que resolveu procurar, né, saber, porque a infância dele, a adolescência foi sendo chamado de esquisito, né? Então hoje, para ele chegar onde ele está, né, juiz, né, Guilherme? Sim, e não é só a questão do autismo. Outras deficiências intelectuais também a pessoa é diagnosticada tardiamente também. Como o TDAH, muitas pessoas, inclusive acima dos 40 anos de idade, são diagnosticadas com TDAH. Vou citar o exemplo de Rosângela Lima mesmo, como repertório. Me entregue não. Mas eu lembro na época que quando Rosângela Lima foi diagnosticada com TDAH, aí, né, vou chamar a mãe aqui porque a senhora sentiu realmente um alívio, né, quando foi diagnosticada? Sim, foi libertador saber que... Foi uma infância muito difícil, mas a gente entende que não era culpa nossa, não era culpa minha, então eu precisava entender o que estava acontecendo, entendi a partir do diagnóstico, e é a vida que segue, né? Entendo meus limites e entendo também que tenho potenciais incríveis. E falando em potenciais, doutora, a pessoa muitas vezes chega no seu consultório com esse medo, ela já sabe que pode ser que ela esteja ali dentro do espectro, mas ela tem medo de contar muitas vezes. Já chegou alguém no seu consultório com sinais clássicos do autismo, ela adulta, mas ela sinalizou medo da profissão dela? Como é que as pessoas podem encarar isso no dia a dia? Geralmente o medo ele vem muito pelo estigma, como eu falei, quando as pessoas elas sinalizam esse medo é de uma forma muito geral, não atrelada apenas ao profissional, mas medo ali familiar também, de como que a família vai lidar com isso, como que os amigos vão lidar, e no ambiente profissional também, mas tende a ser, pela minha experiência clínica, um medo muito generalizado, ele não é restrito é mais quanto ao profissional, é mais quanto a familiar. E o que eles trazem muito quais seriam assim, tipo, porque eu já me adaptei, sim, até hoje, já foi assim, não vai fazer tanta diferença, ou será que vai fazer uma diferença isso aqui, como que as pessoas vão ver, né? Porque tem muito associado a esse preconceito e a esse estigma, a questão de, mas por que agora? Mas para que divulgar? Mas para que ir atrás desse diagnóstico agora? Já passou a vida todinha e conseguiu lidar, né? Então são falas ali que acabam ocorrendo, que gera sofrimento nas pessoas que recebem esse diagnóstico de forma tardia e que trazem ainda mais esse receio, né, do me exponho, não me exponho, guardo só para mim. E aí, eu tenho um amigo, perdão interrompê-la. Pois não, fica à vontade. Um amigo de infância, né, conheço desde a 6ª série, e recentemente ele descobriu,
né, que tem autismo. E foi até interessante porque eu brinquei com ele, eu disse, parece que você ganha no Natal Cap, porque ele comemorou tanto, porque ele disse, agora tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, né? E existe muito essa confusão do sentimento, da reação normal de um estresse, né? E fica naquela dúvida qual o sintoma, se é mesmo o espectro, né, autista, ou se é alguma reação da ansiedade do dia a dia, da pressão, né? Da sociedade dos estudos, e como ele estava na faculdade, terminou agora Direito na UFES, então tudo dava a entender que era o estresse mesmo da faculdade, né? Então ele insistiu até, graças a Deus, descobrir o que ele tem, né? Foi libertador para ele. E aí até a importância de uma avaliação neuropsicológica bem feita, né? Uma avaliação que consiga mapear toda a história de vida. Muitas vezes se perdem dados da história de vida da pessoa, porque 40 anos, então para a pessoa saber responder, ou mesmo que ainda tenha pais, já vão ser pessoas idosas para se recordar marcos do desenvolvimento, né? É uma das dificuldades que a gente tem nesse diagnóstico. E é muito importante se atentar a cada detalhe. Será que é uma ansiedade porque estar na faculdade nesse momento, porque está passando por um período estressor? Mas quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, tem que ter ali indícios de que começou nas primeiras fases do desenvolvimento da pessoa. O TDAH especificamente antes dos 12 anos, né? O autismo também, os primeiros sinais se manifestam ali muitas vezes na primeira infância, no iniciozinho ali, de que essa pessoinha está se descobrindo no mundo. Sim. Então é fundamental essa avaliação detalhada, essa avaliação muito cuidadosa com quem está buscando esse diagnóstico, e principalmente quando a gente fala de pessoas adultas, por causa dessa perca de alguns dados temporais. Doutora, por que é importante a pessoa buscar um diagnóstico tardiamente? Primeiro que o diagnóstico ele vai garantir determinados direitos a essa pessoa, né? Segundo, pela questão também do que eles dizem, né? Do que essas pessoas dizem. O alívio, por mais que venha uma frustração e venha um medo, muitas pessoas trazem esse alívio de finalmente entender o que é que acontece comigo. E também tem um ponto de que, levando até para uma programação familiar, né? A gente sabe hoje que transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm uma questão genética muito forte. Então, até de você já, quando vai ali formar a tua família, ou se for alguém que tem filhos, de já ficar um pouco mais atento a possíveis sinais e sintomas por questões genéticas, mas não tenho filhos, não vejo que vai me trazer um alívio. Mas ainda assim, você saber que ou é autista ou é TDAH, mas vai te garantir alguns direitos que são previstos em lei, né? Então, algumas dificuldades que tenha em faculdade ou em algum outro ambiente de estudo, em pós-graduação. Então, você tendo esse diagnóstico, você tem acesso a poder ter esses direitos. É muito importante, hein, gente? Vamos ficar bem atento a cada sinal. Agora vamos dar só um intervalo, breve intervalo, não saiam daí. E voltamos já semeando inclusão. E já estamos aqui no pique da moda, né, mãe? É isso, a Nadjara aí toda linda, né? Parece uma modelo. Mas eu vou pegar aqui um ganchinho dessa moda. Nós estamos falando sobre inclusão, sobre diagnóstico tardio, autismo. Falando em moda, doutora, a gente costuma ouvir, tem ouvido bastante, que autismo parece que virou moda. O que a senhora poderia comentar sobre essa fala? Bom, essa fala, ela vem muito porque é associada com o fato de que está tendo mais diagnóstico, né, de autismo, TDAH. E aí as pessoas trazem até um estigma, virou moda, todo mundo agora é autista, todo mundo agora tem TDAH. E fica até o questionamento, será que realmente é moda? Porque se a gente for pegar como era alguns anos atrás, 10 anos atrás, mal se falava em autismo, mal se falava em TDAH, né? Exatamente. Então, assim, atualmente se tem mais recursos e se tem mais conhecimento. Com mais conhecimento e mais recursos, está sendo procurado o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, neurológico,
para que assim possa se entender o que é que está acontecendo. Muitas vezes, pessoas lá atrás, há 10, 20 anos atrás, quando se tinham menos diagnósticos, já existia o autismo, mas essas pessoas elas tinham um sofrimento silenciado, não se sabia o que era, não se entendia, né? E era aquele aluno ali em sala de aula que muitas vezes era o aluno mais difícil, o aluno mais complicado de lidar, e hoje não. Hoje tem nome, hoje existem leis para amparar isso, hoje existe conhecimento, então não é moda, né? É a evolução da ciência que tem possibilitado mais o entendimento acerca dos transtornos do neurodesenvolvimento. Muito bem, antes de prosseguir aqui com a entrevista, eu gostaria de anunciar para vocês uma super novidade que está chegando no Semeando Inclusão, a Vitrine da Inclusão. A questão da Vitrine da Inclusão, que está aparecendo aí para todos vocês, nós vamos divulgar algumas obras que já divulgamos aqui na Sociedade Mossoroense. Isso, aproveitar, Guilherme, perdão. Sim. Aproveitar e pedir para o pessoal de casa, se você tem livro, é escritor, manda para nós que nós vamos estar divulgando o seu livro aqui, a sua obra. Maior prazer. Exatamente, como se fosse um alongamento do cérebro no Domingão do Faustão da vida, apresentando cada obra importante. E hoje já vou apresentar aqui o meu livro Pelos Olhos de um Autista, Dicas para Professores, que é um livro que aborda várias dicas, como adequações matemáticas, textos curtos, significado das palavras ao lado em negrito, menos opções de marcar, além de ser um livro que não é só para professores. Isso é muito importante de dizer, não é só para professores, mas também dá dicas para todas as pessoas que se identificam com o tema autismo e educação. E é muito importante também para auxiliar seus alunos dentro da sala de aula da escola e dentro da universidade. É isso mesmo. Vou aproveitar, Guilherme, também tem um recadinho para poder falar agora, tá? Amanhã nós estaremos em Serra do Mel, com Madalena, iremos falar sobre inclusão, sobre adaptação, sim, porque aluno com autismo, alunos com TDAH têm direito a esse direito de uma atividade pedagógica com adequação. Nós vamos falar, sim, sobre PEI, o Plano Educacional Individualizado. Então, mamãe, você precisa saber qual a importância desse documento, você precisa saber como solicitar, e amanhã você vai aprender tudo. O Semeando Inclusão leva a Rota da Inclusão amanhã para a Serra do Mel. É isso aí. Chique, viu? Sim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. Mas, voltando à entrevista com a doutora Andressa Paiva, falando sobre a questão do diagnóstico tardio com os adultos, como o diagnóstico tardio, doutora, pode afetar a autoestima e o bem-estar psicológico dessas pessoas? Pronto. Justamente por essa percepção que muitas vezes tem de não se adequar muito ali ao que algumas pessoas esperam, a não compreensão de algumas normas sociais, dificuldades com entendimento ali de abstrações, por exemplo, preconceitos que vêm sendo sofridos porque as pessoas não conseguem entender, né, ali algumas questões de quem é autista, de quem tem TDAH, é sempre visto de uma forma, em alguns casos, mais pejorativa. Então isso vai afetando a baixa autoestima, essa pessoa começa a se ver como diferente, como, eu não me enquadro em canto nenhum, começa ali a ficar muito ansioso em algumas questões. É muito frequente a questão até da ansiedade social, do transtorno de ansiedade social como uma comorbidade, às vezes até mesmo depressão ou um transtorno de ansiedade generalizada associado ao autismo, ao TDAH. E aí isso a gente tem que considerar fatores genéticos, culturais, mas também da história de vida, que contribui bastante quando se é alguém ali que vem de não ter amigos, de sofrer preconceitos, que infelizmente a gente sabe que acaba ocorrendo, né? Então as principais questões na autoestima vêm desse contexto social. A senhora indicaria alguma estratégia para combater essa baixa autoestima, né, esse preconceito, para a pessoa se tornar mais reativa, autoconfiante, além de procurar a ajuda de um profissional? As estratégias, elas têm que ser pensadas de uma forma muito individualizada, porque o que vai dar certo para uma pessoa, muitas vezes não vai funcionar para outra, né? Então tem que ser realmente muito individualizado, com o auxílio de um profissional que esteja acompanhando.
E a principal estratégia seria ali para a família, né, que é o apoio familiar dentro de casa, da compreensão, ela tem que começar ali dentro de casa, principalmente se falando do diagnóstico tardio, né, da família ter essa aceitação, da família entender, de não colocar ali como é besteira, tá fazendo drama, vamos fazer assim. Então, a principal estratégia é ter essa rede de apoio. Mas não tem só a família, mas tem ali uma rede de apoio também com amigos. Então, isso fortalece ainda mais, isso vai auxiliar ainda mais. Rede de apoio é fundamental e estratégias no sentido de intervenções terapêuticas, propriamente dito, precisa ser visto de uma forma muito particular e muito individualizada. Chegou aqui pergunta fala um pouquinho sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico. Não, diagnosticar uma mulher adulta é mais difícil do que um homem? Foi dessa forma. Maria Enilda. Ela disse, eu acredito que sou autista, mas eu disfarço muito. É possível uma pessoa no autismo disfarçar? É bem comum, né? Quando não se tem esse diagnóstico, chega na vida adulta, acho que o que ela está chamando de disfarce são as estratégias que a pessoa vai aprendendo para lidar ali com as dificuldades, para tentar se enquadrar nas expectativas que se tem ali no seu ambiente social. Então, seria isso. Quanto a essa dificuldade de diagnosticar mulheres ou homens, não há relatos na literatura. Pela minha prática clínica, também não percebo essa dificuldade. Tem casos em que é mais difícil com homens, em que é mais difícil com a mulher. Vai muito da abertura também da pessoa para estar buscando essa avaliação e esse acompanhamento psicológico. É importante, né? Essa pergunta eu tentei aqui elaborar porque ficou um pouco... Mas eu entendi sim, tá? E que bom que a doutora pôde responder. Porque geralmente as mulheres camuflam muito, né? E de uma forma não pensada, não é... pronto, eu sou autista e eu vou disfarçar que eu não sou autista, não é assim. É uma defesa que ela cria, né? Então, são estratégias que utiliza e que usa no dia a dia para que... o preconceito não chegue tanto. Muitas vezes em casa vem uma fala que machuca, porque ela também não entende que ela está dentro do espectro, mas ela sabe que ela sempre teve um comportamento diferente. Não é? E aí, você aí, tem alguma suspeita? Não sabe não? Vou pedir para a doutora falar quais são os sinais que podem acontecer num adulto com autismo. Dificuldades na comunicação, na socialização, dificuldades com habilidades sociais, dificuldades na compreensão de algumas normas e regras sociais, dificuldades com questão da linguagem ali de falas mais abstratas. Então, aquela pessoa que entende muito tudo ao pé da letra. Uma rigidez cognitiva muito grande, que seria ali um apego muito grande a determinados rituais, a rotina, e isso vem até de uma estratégia que a pessoa desenvolve ao longo da vida, essas rotinas, esses rituais, para conseguir lidar com alguns sinais, com alguns sintomas. Então, essa rigidez cognitiva é muito presente em quem tem autismo, especificamente falando, né? Esses são alguns dos sintomas que a gente mais avalia quando estamos falando de adultos que não têm o diagnóstico ainda de autismo, mas que estão dentro do espectro. Doutora, e aí foi diagnosticado, teve diagnóstico tardio, tem terapia? Tem é possível ajustar? Tem todo tipo de suporte. Tem suporte, sim. Atualmente, o que é indicado para casos de adultos dentro do espectro do autismo ou com TDAH é a terapia cognitivo-comportamental, e ali são trabalhados aspectos tanto cognitivos relacionados aos pensamentos, às emoções, a essa rigidez cognitiva que eu mencionei há pouco tempo, como também aspectos comportamentais. Existem uma série de estratégias de intervenções que podem ser feitas conforme seja ali a dificuldade e também as potencialidades dessa pessoa, né? Porque a gente não pode ver a pessoa que é autista ou que tem TDAH só dentro das suas dificuldades. A gente tem que focar também no que tem de potencialidade para trabalhar ali para maximizar ainda mais isso. Então, a gente consegue trabalhar habilidades sociais,
flexibilidade cognitiva, controle da impulsividade, que é uma outra coisa ali muito presente, essa impulsividade, né, em quem está ali dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, tem sim tratamento, tem sim intervenções que são bastante eficazes, inclusive reconhecidas como padrão ouro para quem está dentro do espectro e para quem está ali dentro do diagnóstico de TDAH. Nadiara? Nadiara, eu fico pensando assim, nós já estamos aqui falando sobre autismo, mas será que o autismo ele traz com ele alguma comorbidade? Né? Então, será que pode ser autista e TDAH também ao mesmo tempo? Doutora, pode? Pode sim, né? O autismo ele tem muitas comorbidades, né? Pode ser que a pessoa tenha apenas o autismo e pode ser que tenha essas comorbidades também. É muito comum autismo associado com TDAH, né? É uma comorbidade bastante frequente. Outras comorbidades bastante frequentes. A questão da ansiedade social, que diz respeito a uma ansiedade muito elevada em situações de socialização, né, em situações ali onde essa pessoa vai ser mais exposta, depressão e transtorno de ansiedade generalizada, que aí diz respeito a uma ansiedade generalizada em várias áreas da vida. São as principais comorbidades, essas que eu citei. Eu fiquei em silêncio porque eu ainda fiquei refletindo sobre o tópico da maquiagem, né, disfarçar os sintomas. Eu me recordando aqui que o que eu mais faço, gente, às vezes é disfarçável quando eu enxergo. É porque eu vou me guiando pelo som. Então, às vezes eu não estou vendo, mas eu finjo para a pessoa que eu estou vendo porque eu não quero que a pessoa me coloque naquele lugar de vítima, né? Então, foi muito comum quando eu falava, eu disse, é porque eu tenho baixa visão. Só fez isso, só conseguiu isso porque é deficiente, a bichinha, fizeram por você. Né? Então, muitos anos eu preferi esconder, né? Fingir que não existia esse problema. E acontece até hoje, né? Muitos autistas sabem que estão ali os sinais nítidos. Sim. E a família quer esconder, porque vão falar que a gente está seguindo a moda, porque a gente só quer o BPC da criança. Né? Infelizmente, tem todo um julgamento hoje envolvido. E, querendo ou não, a questão da família esconder acaba trazendo para a sociedade, e o julgamento que a sociedade traz para essa pessoa afeta muito o psicológico dela. Eu mesmo já passei por isso já. E Explique. Assim, na época, quando eu fui diagnosticado, infelizmente quem era para ficar, né, mãe? Infelizmente foi embora. Não deu esse suporte como minha mãe deu esse suporte. E aí nós estamos aqui abordando, Guilherme, nessa parte de a família aceitar. Sim. Então, nós estamos falando de uma aceitação. Eu sei que você falou isso, de uma aceitação no geral, sabe? De saber desse diagnóstico. Será que eu desfaço? Será que eu conto ou não conto? Muitas vezes é para preservar. Outras vezes as pessoas não contam. Realmente... Com medo do julgamento das pessoas. E assim, achando que ainda duvidando do diagnóstico, que pode ser que aconteça, né? Não, vou levar em um outro profissional. Infelizmente, muitas vezes, quando o diagnóstico chega, muitas pessoas se vão, há muito preconceito, sobretudo na família. Então, assim, é muito triste. Então, Guilherme quer dizer o quê? Que quando há um preconceito na família, se essa família não fala e se os outros percebem, automaticamente as pessoas vão sair falando, o filho tem um problema e a família não fala nada. Muitas vezes é assim. Então, assim, infelizmente, mas nós precisamos fortalecer esses pais para que fortaleçam seus filhos, porque é libertador você saber quem você é e que nada do que digam lá fora pode nem deve impactar a sua vida, o seu psicológico, o seu pessoal. Você tem que viver a sua vida como você é. E é isso, se aceitar do jeito que é, da forma que é. E sobre os outros nós não temos controle, infelizmente. Não é isso, doutora? Exatamente, né? A gente só consegue controlar um pouco a nós mesmos, né? Então, a aceitação é o primeiro passo. Vai ter pessoas que vai gostar de alguém ali pelas suas características enquanto ser humano, independente de um diagnóstico. Vai ter pessoas que não vai gostar. O preconceito, ele infelizmente existe, mas isso diz mais sobre o outro do que necessariamente sobre você. E aí, Nadiara, eu tô aqui porque Dênio, gente, programa ao vivo é assim, Dênio tá aqui
Olha, tá bem pertinho. E tá tão bom, sabe, aqui recebendo muitas mensagens. Doutora, pedi para que a senhora compartilhe o seu Instagram, se possível. Se for possível, né? Porque a gente nem sabe se pode ou não. Mas Instagram, como faz para as pessoas lhe encontrarem? Porque eu tenho certeza que nesse momento tem muita gente lhe assistindo, nos assistindo, não é isso, Nadiara? E será que eu sou também autista? Será que é possível meu filho ser autista e eu também ser autista? Será? Então, assim, se existe uma dúvida, procura um profissional. Porque é libertador, você vai passar a se entender, tá? E não vai mudar quem você é. Não vai, você vai só entender algumas situações. E é importante, Nadiara? Demais. Demais, né? Gostou do programa? Ora, não. Toda quinta-feira, não sei por que eu me surpreendo ainda, porque toda quinta-feira eu saio daqui maravilhada, né? Com tanto aprendizado. Também fico muito feliz e gostaria, doutora, que a senhora fizesse suas considerações finais. Fico muito feliz, né? Sim, e desde já agradeço pela sua participação. Bom, muito obrigada a todos vocês, né, pelo convite, por estar aqui. Sempre muito bom ter espaço para estar falando sobre temas tão importantes. Vou deixar aqui o meu contato, meu Instagram, lá direciona até para o meu WhatsApp. Quem tiver um pouco mais de interesse, né, em conhecer, segue lá. É psi.andressapaiva, psi.andressapaiva. E é isso. Também, se você não conseguir encontrar, você entra em contato com o Semeando Inclusão, fala comigo. Você que já me perguntou N vezes, Rosângela, um profissional que faça avaliação neuropsicológica, a senhora faz? Faço, sim. Olha aí, minha gente, Nadiara, suas considerações. Inclusive, esse meu amigo que descobriu o diagnóstico recentemente, ele disse: procurem saber vocês, viu? Porque vocês podem ter vários traços parecidos comigo. Pronto. E tudo antes e pronto. Já vou sair daqui direto marcando a minha avaliação. E é isso, vamos embora? Vamos embora. Então, pessoal, desde já, muito obrigado, Nadiara, muito obrigado a Rosângela Lima e muito obrigado a você, telespectador, por estar acompanhando o Semeando Inclusão. Para mais informações e acompanhar os outros programas que passaram, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Autismo em Busca de Inclusão, @Semeando Inclusão, @Guilherme Barroso _TEA, escritor, e @Telecab, canal 10. E é isso, e sigamos Semeando Inclusão. Tchau, tchau.